Kasurava, Nova Guiné, 27 de agosto de 1942. As forças japonesas desembarcaram na costa noroeste da Papua Nova Guiné em 21 de julho e começaram sua marcha em direção a Porto Moresby. Se Porto Moresby cair, a Austrália ficará aberta ao ataque. O exército australiano se movimentou para impedir as intenções japonesas, e o primeiro embate no denominado Kokoda Trail aconteceu 2 dias depois e estabeleceu um padrão das forças japonesas, geralmente superiores, em sobrepujar as forças australianas que se encontravam longe de seus postos de abastecimento. Este padrão prosseguiria até que as forças japonesas foram dispostas em frente da pequena vila de Zarava. E foi neste local que o comando australiano estava determinado em retardar o avanço japonês. Ordem de batalha. As forças australianas serão constituídas por elementos do 39º Batalhão e vão contar com 2 esquadrões 458 de elite, 7 esquadrões 457 de primeira classe, 2 esquadrões 447 de segunda classe, uma metralhadora média, 4 metralhadoras leves, um morteiro de 51 mm, 2 líderes, 8-1 e outro 9-2. 6 marcadores de ocultação, que podem ser utilizados como empilhamento de falsas unidades para enganar o adversário. Como esse é um jogo solo, terão pouca utilidade prática. As forças japonesas serão constituídas por 14 esquadrões 447 de primeira classe, uma metralhadora média com seus operadores, um canhão de infantaria de 70 mm com seus operadores, 4 metralhadoras leves, um morteiro de 50 mm, líderes 10-1, 9-1 e 8-0. O ELR das forças australianas será de 4, assim como o ELR dos japoneses será de 4 também. O mapa. O mapa utilizado será o mapa N, com a área jogável entre os axes B e W. As forças australianas farão a disposição inicial entre os axes E e M, incluindo estes. As forças japonesas vão entrar no primeiro turno, a oeste dos axes C. Condições de vitória. Os japoneses vencem imediatamente através da saída do mapa entre os axes W4 e W9, no extremo leste do mapa, de pelo menos 11 pontos de vitória. Cada esquadrão e operadores de equipamentos contam com 2 pontos de vitória cada. Cada meio esquadrão conta com 1 ponto de vitória. Cada líder -1 conta com 2 pontos de vitória. Cada líder 0 ou mais, 1 contam com 1 ponto de vitória. O canhão de infantaria tipo 92 vale 2 pontos de vitória. Com esses dados em mãos, podemos verificar que os japoneses têm 39 pontos de vitória no total, dos quais menos de 1/3 terão que sair pelo extremo leste do cenário, o que parece fácil a princípio. Porém, e há sempre um porém, o cenário contará com um total de 6 turnos para ambas as facções e um 7º turno final para os japoneses. Observando o mapa, verificamos que, de um extremo a outro, caminhando apenas por terreno livre, temos um total de 23 axes, e supondo um avanço constante, sem obstruções por parte do inimigo, o passo normal de infantaria de 4 fatores de movimento, serão necessários ao menos 6 turnos para conseguir atingir este objetivo. Se caminharmos por áreas protegidas da selva ou de kunai, esse tempo se dilata ao dobro, em termos de fatores de movimentos, traduzidos igualmente em um número de turnos necessários para completar a tarefa. Existe sempre o recurso de usar o chamado Double Time, aquele que acrescenta o marcador CX nas unidades.
potencialmente acrescentando 50% a mais em termos de Movement Factors às unidades de infantaria japonesa. Esses marcadores, porém, só poderão ser utilizados em turnos alternados, o que reduz em algo o seu potencial. Além disso, as unidades CX têm algumas desvantagens em situações de Close Combat e de poder de fogo. Desta forma, o que temos é um cenário onde os japoneses, apesar de sua superioridade numérica, estarão sempre constrangidos pelo curto tempo para completar a tarefa assinalada. Se quiserem prevalecer nesse cenário, os japoneses deverão jogar de forma extremamente agressiva, utilizando sempre que a situação permitir as cargas Banzai para atacar e tentar destruir o inimigo em Close Combat, para os quais contam com modificadores favoráveis. Levar o canhão até a linha de saída do objetivo é praticamente inviável, e essa peça deverá ser abandonada em algum momento da partida. Os australianos, por sua vez, terão a missão de retardar as unidades japonesas sempre que possível, procurando evitar as cargas Banzai. Quando isso não for possível, tentar reduzir e destruir ao máximo as unidades japonesas, reduzindo ao máximo o número de pontos de vitória disponíveis ao inimigo. O que imagino como tática para os australianos é efetuar repetidas manobras de luta em retirada, com uma última batalha próxima ao ponto de saída dos japoneses. Condições especiais do cenário. Os terrenos do Teatro de Operações do Pacífico estão vigentes. A selva é considerada como densa. As estradas existem. Os australianos podem posicionar um esquadrão, com um líder e arma de suporte empilhado com ele, com a disposição a leste do leque do XD, inclusive este. As forças australianas de elite e de primeira classe não se acovardam. As unidades australianas em boa ordem e não inexperientes recebem um modificador de -1 no caso de emboscada. Vamos agora à disposição das forças australianas. Vamos separar uma unidade 457, uma metralhadora leve e um líder 8-1, que serão posicionados de forma oculta, e deixaremos para efetuar o posicionamento destas unidades após colocarmos o restante das forças australianas. Dois esquadrões 457, de primeira linha no XE10. Outros dois esquadrões 457, também de primeira linha, no XG4. Essas unidades vão portar duas das metralhadoras leves disponíveis e serão acompanhadas pelo líder 9-2. Em H0, vamos posicionar nossos dois esquadrões de segunda linha, portando o morteiro e a metralhadora média.
H2, 2 esquadrões de primeira linha serão posicionados junto da metralhadora leve restante. Dois esquadrões de elite serão posicionados em E6. O último líder, 8-1, vai se juntar aos esquadrões no X E10. Os marcadores de ocultação são distribuídos pelas unidades do mapa. Finalmente, empilhamento com líder 8-1, o esquadrão 457 e a metralhadora leve serão posicionados de forma oculta no X E9. E a restante é colocada como uma unidade feito em E6, deslocando os dois esquadrões de elite para o X E7. Vamos ao posicionamento das forças japonesas. O canhão de infantaria será posicionado, junto com seus operadores, em C6, com arco de cobertura voltada para os axes C5 e D5, com linha direta de visão para as unidades australianas em G4. Junto a esta unidade, será colocada a metralhadora média, assim como seus operadores. O líder 880 será colocado mais à retaguarda, em B6, uma posição protegida dos disparos australianos, e dali poderá auxiliar em atividades de rally e de banzai. Dois esquadrões de C7. Dois esquadrões de C8. Dois esquadrões de C9 com linha direta de fogo sobre as unidades australianas em E10. O líder japonês 9-1 ficará com estas unidades. Na posição superior do cenário serão posicionados dois esquadrões em B0, acompanhados pelo morteiro e metralhadora leve. Dois esquadrões de B1, acompanhado pelas metralhadoras leves. Dois esquadrões em B2, junto ao poderoso líder japonês 10-1. E, para finalizar, os dois últimos esquadrões são posicionados em B7. E, com isso, já podemos nos preparar para o início de mais essa batalha do cenário S80 do Starter Kit 4. Espero que aproveitem. Rally Phase da fase japonesa do primeiro turno. Sem ações. Prep Fire Phase. O canhão de infantaria vai tentar atingir as unidades americanas em G4, a 4 axes de distância,
com modificadores de +2 pela selva densa. Infantry Target Type, necessitando 7 para atingir, portanto será necessário ao menos 5 para atingir o alvo. Sete mais 2 igual a 9 e o alvo não é atingido. E o canhão mantém a cadência de fogo devido ao resultado de 1 no dado vermelho. O marcador de aquisição de -1 é colocado sobre o X atacado. O canhão vai tentar um novo disparo, utilizando a cadência de fogo, com os modificadores de +2 pela selva densa, -1 pelo marcador de -1 Acquisition, necessitando ao menos 6 para atingir o alvo. 3 e o alvo é atingido e o canhão mantém a cadência de fogo. O marcador de aquisição é voltado para sua face -2. Vamos agora ver os efeitos desse disparo sobre esse alvo, que serão avaliados na coluna de 12 Firepower, que é a coluna equivalente a 70 mm na tabela de fogo da infantaria. Dessa vez, a avaliação será efetuada sem os modificadores, pois o alvo foi atingido em Infantry Target Type. 5, que na coluna de 12 Firepower é 2 Moral Test. O primeiro a ser submetido ao teste é o líder 9-2. Quatro mais 2 igual a 6 e o líder passa no teste e vai poder auxiliar os esquadrões nos seus respectivos testes, utilizando o modificador de -2. 11. Sem modificadores e o primeiro esquadrão quebra. 6. Sem modificadores e o segundo esquadrão passa. O canhão vai tentar um novo disparo, utilizando a cadência de fogo, com os modificadores de +2 pela selva, -2 pelo marcador de -2, portanto, sem modificadores, necessitando de ao menos 7 para atingir o alvo. 12. E o canhão se torna não funcionante, o que não é necessariamente um resultado ruim para os japoneses, pois, como vimos na introdução, a mobilização desse canhão seria extremamente difícil em face às restrições do tempo existente para os japoneses completarem o cenário. Frente a essas questões, provavelmente essa peça de artilharia deverá ser abandonada a partir de agora, com o lado positivo de haver ocasionado a quebra de moral de uma das unidades americanas. Agora, a metralhadora média efetuará um disparo com 4 Firepower contra G4, com +2 como modificador pela selva densa. 10 mais 2 igual a 12, que é uma perda, e a metralhadora perde a cadência de disparo. Movement Phase. E os japoneses vão lançar imediatamente uma carga Banzai contra as unidades americanas em H0, utilizando os esquadrões em B2, juntos ao líder 10-1, os esquadrões em B1 e os esquadrões em C0. Essas unidades japonesas terão seu moral acrescidos em 1. Ficarão imunes ao efeito do PIN e do Heat of Battle, e receberão um total de 8 fatores de movimento. Primeiro impulso, B2 para C3, com uso de 2 fatores de movimento. B1 para C2, com uso de 2 fatores de movimento. B0 para C1, utilizando 1 fator de movimento. Para este primeiro impulso, foram utilizados 2 fatores de movimento, que foi o maior fator utilizado pelas unidades que participam desta carga Banzai. As unidades americanas abrem mão de sua prerrogativa ao fogo defensivo e vão esperar com que as unidades japonesas se aproximem mais antes de disparar. Segundo impulso, B2 para D1, C1 para D0.
C1 para D0. Foram utilizados agora 4 fatores de movimento. Os americanos não disparam novamente. E vamos para o terceiro impulso. D1 para E2, D2 para D1, D0 para E1. Novamente, os americanos se fingem de mortos e aguardam uma maior aproximação das forças japonesas antes de atacá-las, com modificadores mais favoráveis. Foram gastos até agora 6 fatores de movimento. Quarto impulso, E2 para F1, E1 para F0, D1 para E1. Utilizados todos os 8 fatores de movimento, aos quais os japoneses tinham direito, encerrando esta carga Banzai. Apesar do fim da carga, as unidades japonesas vão manter o acréscimo de mais 1 no moral até o fim deste turno, mas não estarão mais imunes ao efeito do PIN. Neste momento, as unidades americanas em H0 efetuam um disparo com o firepower intrínseco dos esquadrões e da metralhadora média, com 12 firepower. Os modificadores serão -1 por Non-Assault Movement, mais 1 pela presença de obstrução do X com Kunai em G1. Sete. E é um moral check, e a metralhadora perde a cadência de disparo. Nove mais 1 igual a 10 e o primeiro esquadrão sofre uma redução, voltando sua face para aquela com a faixa. 4 mais 1 igual a 5 e o segundo esquadrão passa. O marcador de 4 Residual Fire é colocado sobre o X atacado. O morteiro americano vai tentar um disparo sobre o X F0. Os modificadores serão -1 pelo Non-Assault Movement, mais 1 pelo X com Kunai, -1 pelo disparo a queima-roupa, sendo necessário um resultado de 8 ou menos nos dados para atingir o alvo. E o resultado é o melhor possível, um duplo 1, que implica no chamado Critical Hit, que além do alvo ser atingido, os resultados serão avaliados na coluna equivalente a 100 mm na tabela de fogo da infantaria, sem serem reduzidos à metade, como é usual no caso de Area Target Fire. Apenas uma das unidades será submetida a esse Critical Hit e deverá ser escolhida pela seleção aleatória, e o modificador de -1 pelo Non-Assault Movement deve ser utilizado. A unidade escolhida é o esquadrão 447. 10 menos 1 igual a 9, que é um moral check na coluna de 20 firepower, que é equivalente ao critical hit do morteiro de 50 mm. 9 mais 1 igual a 10 e a unidade japonesa sofre uma Step Reduction e tem sua face voltada para a face com faixa. Aqui o Jin marca uma bobeira e considera a unidade japonesa apenas como Pinhead. O segundo esquadrão passa. O marcador de 1 Acquisition é colocado sobre o X atacado e o morteiro mantém a cadência de fogo. Aproveitando a cadência de fogo, o morteiro dispara novamente e é uma perda. O morteiro perde a cadência de fogo e o marcador de aquisição é voltado para a face -2. Subsequent First Fire, com 4 firepower sem modificadores. 7, que na coluna do 4 firepower é um Pin Test Check.
que o esquadrão japonês passa e as possibilidades de disparo dessas unidades americanas se encerram. As unidades americanas em H2 disparam com 8 firepower, utilizando apenas o firepower intrínseco desses esquadrões, contra as unidades inimigas em E1. Os modificadores serão de mais 1 pelo X com Kunai, em G2, e menos 1 pelo Non-Assault Movement. Sete. Moral check. Oito mais 1 igual a 9 e o primeiro esquadrão sofre uma Step Reduction. Sete mais 1 igual a 8 e como o efeito do Banzai em relação ao moral permanece, o segundo esquadrão japonês fica pinned. Um novo disparo com 6 firepower, utilizando agora a metralhadora leve e 0 modificadores. (11) E é uma perda. As unidades australianas em G4 disparam com 6 firepower sobre os japoneses em F1. Com modificadores, mais 1 pelo X com Kunai, menos 1 pelo Non-Assault Movement, menos 2 pelo líder 9-2. Menos 2 igual a 7, que é Normal Moral Check, e a metralhadora perde a cadência de fogo. (12) O esquadrão japonês sofre uma redução em efetivo e é reduzido para meio esquadrão. Um novo erro do Jin, que considerou que esse esquadrão também quebrou acima do LR, reduz o mesmo. O fato é que esse esquadrão ainda retinha o seu moral de 8, devido ao Banzai, e não deveria ter sua qualidade reduzida para a segunda classe. O segundo esquadrão japonês também quebra, e como já havia sofrido um Step Reduction, se torna um meio esquadrão. Subsequent First Fire é efetuado sobre as unidades japonesas, com 2 firepower, menos 2. (10) Menos 2 igual a 8, que é uma perda. Vamos prosseguir com Movement Phase japonesa, com uma nova carga Banzai, utilizando as unidades japonesas C9, C8 e B7, em direção aos australianos em E10. C9 para D9, C8 para D8, B7 para C8, utilizando 2 Movement Factors. As unidades australianas abrem mão de sua ocultação e disparam com 16 Firepower com os modificadores de menos 1 pelo Non-Assault Movement, menos 1 pela movimentação em terreno aberto e menos 1 pelo líder menos 1. (7) Menos 3 é igual a 4, que é uma Casualty Reduction, ou seja, uma das unidades japonesas escolhidas aleatoriamente terá seu efetivo reduzido,
e em seguida sofrerá um 3 moral check. Na escolha aleatória, o líder japonês em um dos esquadrões sofrerá Casualty Reduction. O líder se torna ferido e tem a sua qualidade e modificadores reduzidos. Em seguida, esse líder sofre um lançamento de um dado para ferir a gravidade do ferimento. No caso do lançamento de 5 ou 6, este líder será eliminado. E, com o resultado de 6, o líder japonês é eliminado. O esquadrão japonês é reduzido para meio esquadrão. Vamos ao Moral Check. O primeiro esquadrão sofre um Step Reduction. Com o resultado de 8, o meio esquadrão deveria ter se tornado Pinned, mas Jin desconsidera este fato. Com mais uma falha, o Jin não efetua o normal Moral Check, que as unidades japonesas deveriam sofrer pela perda do líder. Segundo impulso, os esquadrões japoneses em D8 se movem para F9, onde encontram a unidade australiana que estava oculta. As unidades australianas são posicionadas em E9 e o esquadrão japonês deve retornar ao X D8. C8 para C9. E o Jin se esquece de movimentar as unidades japonesas em D9. Os australianos, em E9, efetuam um disparo de 12 Firepower contra as unidades no XD8. Modificadores: mais 2 pela selva, menos 1 pelo Non-Assault Movement, menos 1 pelo líder. (10). E esse disparo seria um Pin Test Check, que o Jin considera como Normal Moral Check. Para o qual o primeiro esquadrão quebra e o segundo esquadrão sofre uma Step Reduction. A metralhadora perde a cadência de fogo. Terceiro impulso. As unidades japonesas de D9 penetram no X E10, onde sofrem um ataque obrigatório pelas forças australianas, que é um Subsequent Defensive Fire. Com 8 Firepower, reduzidos a metade pelo Subsequent First Fire e triplicados pelo fato do disparo haver se originado no mesmo X. 12 Firepower, com os modificadores de mais 2 pela selva, menos 1 pelo Non-Assault Movement. 7 mais 1 é igual a 8, que é um Moral Check. O esquadrão japonês passa. E o meio esquadrão quebra novamente e tem sua face voltada para a face quebrada e recebe o counter de M. D8 para E9, penetrando o X das forças australianas, onde sofre um ataque de 6 Firepower, mais 2 pela selva, menos 1 pelo Non-Assault Movement, menos 1 pelo líder, menos 1. Que é um 7, que é um Normal Moral Check.
e os esquadrões japoneses passam. C9 para D9, encerrando a carga Banzai, pois as unidades participantes ou estão engajadas com inimigos ou se encontram em X's adjacentes ao X-alvo. Essas últimas unidades são submetidas a 8 Residual Fire com modificadores de -1 por Non-Assault Movement, -1 por terreno aberto. (4) = 2, que é um Killing Action de um dos esquadrões, e o outro sofre um Step Reduction. Prosseguindo a Movement Phase, C7 para D6 em Assault Movement, sofrendo um ataque de 16 Firepower mais 2 pela selva densa. (6 mais 2 = 8, que é um Moral Check. O marcador de 8 Firepower é colocado sobre o X atacado. (7 mais 1 = 8) e a unidade japonesa sofre um Step Reduction. C7 para D7 em Assault Movement, onde sofre um ataque de 8 Firepower mais 2 pela selva densa. Duplo 3 mais 2 = 8, que seria um Normal Moral Check, pois as unidades australianas de Elite e primeira classe não sofrem Covering, mas o Jin não leva isso em conta e favorece os japoneses, e apenas depositam 2 Residual Fire sobre o X, D7. O líder 8-0 se movimenta de B6 para C7. Defensive Fire Phase, sem ações. Advanced Fire Phase. As unidades japonesas em F0 e E1 formam um grupo de fogo e disparam sobre os australianos em H0, com um total de 12,5 Firepower, reduzidos à metade para 6 por ser Advanced Fire Phase. Os modificadores serão mais 2 pela selva densa, em H0, mais 1 pelo X, com Kunai em G1. (6 mais 3 é igual a 9, que é um Normal Moral Check. O primeiro esquadrão passa e o segundo fica pinned. O meio esquadrão em F1 efetua um disparo com a metralhadora leve sobre H0, com 1 Firepower mais 3 como modificador. 3 mais 3 = 6, é uma perda. O esquadrão em D7 dispara com 4 Firepower sobre E7, mais 2 como modificador. (4 mais 2 = 6, que é um Normal Moral Check. E esse esquadrão deveria se tornar pinned, mas o Jin erroneamente quebra o moral da unidade e a coloca sob o marcador DM. O segundo esquadrão passa.
O esquadrão japonês em D7 dispara em E7 com 1 Firepower mais 2. E, novamente, o Jin erra e considera o disparo seria na coluna de 2 Firepower, o que é um Normal Moral Check. Novo erro sobre outro erro, e o primeiro esquadrão australiano tem seu moral quebrado. Enquanto que o segundo permanece com seu status quo inalterado. O esquadrão em E9 dispara em D10, onde estão as unidades australianas e japonesas. Nessa situação, advinda da carga Banzai, esse disparo pode ser efetuado, pois as unidades em D10 ainda não são consideradas como em luta corpo a corpo. Esse disparo não irá atingir as unidades japonesas. 1 Firepower mais 2 pela selva, que é uma perda. As unidades em E9 disparam sobre os australianos nesse mesmo X, com 7 Firepower, reduzidos à metade pela Advanced Fire Phase, triplicados pelo fato do disparo haver se originado do mesmo X, com 12 Firepower mais 2 pela selva. Sete mais 2 igual a 9, que é um Normal Moral Check. O líder quebra. E o esquadrão se torna pinned. O esquadrão 347 dispara com 4 Firepower sobre os australianos no mesmo X, mais 2 pela selva. Pin Test Check. Que os australianos passam. Root Phase. O esquadrão australiano em G4 opta por permanecer nesse X. O esquadrão japonês em E10, por não estar em Close Combat, se movimenta para C8. Essa unidade pode deixar o X com os australianos, pois esses não se encontram em Close Combat. Ainda, porém, ao se movimentarem para o X D9, deveriam sofrer um Normal Moral Check por interdição da unidade em boa ordem no X E10 e por se movimentar em terreno aberto, o que o Jin não faz. As unidades australianas em E7 se movimentam para H8. Os japoneses em E2 permanecem neste X, pois não podem atingir um X com selva nesse Root Phase e se encontram em terreno que não é um terreno aberto. Advance Phase. Um esquadrão japonês, G1 para F1. Outro, G1 para F0. Posteriormente modificado para E2. O líder 10-1 se movimenta para o X do meio esquadrão japonês sob o marcador DM. Os operadores de canhão, que se encontra mal funcionante, o abandonam e se movem para D6. O líder 8-0 se move para o X com o meio esquadrão japonês quebrado. O esquadrão em D0 opta por não entrar nos X com os australianos para evitar uma possibilidade de emboscada, com modificadores desfavoráveis de +1 por serem considerados inexperientes após participar do Banzai, +1 por atacar em direção à selva, enquanto os australianos receberiam -1 por serem stealth e -1 pelo líder australiano. E vamos para Close Combat.
Como as unidades envolvidas após a carga Banzai não qualificam para emboscada, vamos iniciar com Close Combat em E10. Antes, é importante lembrar que quando os japoneses atacam, o resultado será aferido na coluna de combate mano a mano, da Close Combat. Os japoneses contam com 3 Firepower e optam por atacar apenas um dos esquadrões australianos, contra 4 Firepower dos australianos, e uma razão de 1 para 2, no seu ataque com um modificador de -1 por serem japoneses atacando, necessitando de 7 ou menos para afetar os australianos. Os australianos vão atacar com 9 Firepower, com uma razão de 3 para 1. Os modificadores dos australianos serão -1 pelo líder, necessitando de 11 ou menos para afetar o esquadrão japonês. O dado vermelho será utilizado para marcar os modificadores para cada lado. E o esquadrão japonês e todas as unidades australianas são eliminados. Vamos ao X-E9, onde os japoneses vão efetuar um mano a mano contra os australianos. Serão 7 Firepower contra 4 Firepower dos australianos, e uma razão de 2 para 1, -1 por ser uma unidade japonesa atacando, necessitando um resultado nos dados de ao menos 10 para afetar os australianos. Os australianos vão atacar com metade de seu Firepower, por estarem pinned, 2 Firepower contra 7 Firepower dos japoneses, e uma razão de 1 para 4, sem modificadores, necessitando de ao menos 5 para afetar as unidades japonesas. Esta unidade australiana poderia ter escolhido apenas uma das unidades japonesas para atacar, melhorando a razão deste ataque. E o resultado é a eliminação sumária do esquadrão australiano. Com isso, encerramos a fase japonesa do primeiro turno e passamos para a fase australiana desse turno. As unidades japonesas avançaram muito, às custas da perda de muitos pontos de vitória e em potencial. Dos 39 pontos de vitória em potencial, restaram apenas 26 pontos, após o abandono do canhão. As forças australianas perderam um líder 8-1 e 3 esquadrões, o que certamente irá pesar na progressão da batalha. E vamos para a fase australiana do primeiro turno. Rally Phase da fase australiana do primeiro turno. Os australianos tentam o Auto Rally do líder 8-0 e de um esquadrão no X-H8 e falham. Uma tentativa é efetuada no X-G4 com os modificadores +4 pelo marcador DM, -1 pela selva e -2 pelo líder. E também falham. Os japoneses, acompanhados pelos líderes, automaticamente perdem o counter DM e conseguem recuperar o moral de um meio esquadrão junto ao líder 10-1. Prepfire Phase, e os australianos utilizam um morteiro sobre os japoneses sob o marcador de -2 Acquisition, no X-F0, com os modificadores de -2 pelo Acquisition, +1 pelo X com Kunai, necessitando de 8 para atingir o alvo. (9) E é uma perda, e o morteiro perde a cadência de fogo. Esses esquadrões disparam com 12 Firepower sobre as unidades japonesas em F1, +1 pelo Kunai. (10+1 = 11, que também é uma perda. Os esquadrões H2 disparam sobre F1, com 8 Firepower +1 pelo Kunai. 9+1 = 10, outra perda, com péssimos disparos para os australianos. Movement Phase. O líder australiano se encaminha para o XH7,
com a intenção de tentar recuperar o moral dos esquadrões e do líder australiano em H6 na próxima Rally Phase. Os esquadrões de G4 se dirigem para a retaguarda, para o X J6. Defensive Fire. Os japoneses fazem um disparo com o morteiro e atacam os australianos em H0. Modificadores, mais 2 pela selva, mais 1 pelo kunai. Quatro mais 3 igual a 7, que é um acerto, e o morteiro perde a cadência de fogo, e um marcador de -1 Acquisition é depositado sobre o X H0. Seis. E é um pin test check. Que os australianos passam. Os japoneses em F0 e F1 formam um Fire Group e disparam com 12 Firepower sobre os australianos em H0, com mais 2 pela selva e mais 1 pelo kunai. Duplo 6. E as unidades japonesas encerram as possibilidades de disparo e tem uma de suas metralhadoras leves não funcionante. Disparo da unidade em E2 com 4 Firepower, mais 2 pelos X com kunai, mais 3 pela selva, menos 1 pelo líder. Seis mais 4 igual a 10, que é uma perda. Disparo de D6 sobre E6 com 6 Firepower mais 2 pela selva. 6 mais 2 igual a 8, que é um Pin Test Check. E o counter de ocultação é eliminado. Advance Fire Phase. Sem ações. Route Phase. Sem ações. Advance Phase. O líder 9-2 se dirige ao X com as unidades australianas com moral quebrado. Os esquadrões em J6 para J5, H0 para I1, H2 para I2. Close Combat Phase. Os counters de ocultação são depositados sobre as unidades que se qualificam para tanto. E finalmente chegamos à Rally Phase da fase japonesa do segundo turno. Muito bem, amigos, chegamos ao fim do primeiro turno, onde os japoneses estão nitidamente em vantagem, pois contam com 26 pontos de vitórias, dos quais precisam apenas de 11 para vencer. Neste ponto, o Jin diz até logo e aguarda revê-los no próximo episódio. Namastê!